Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós já caminhamos aqui na soteriologia e começamos, falando da graça comum, da ordem da salvação. Nós vimos aqui o chamado do Evangelho, a eleição, a conversão, a justificação, a nossa adoção. Nós também já estudamos sobre a santificação e hoje, o penúltimo estudo que nós temos nesse bloco de soteriologia, que é a perseverança dos santos. Alô. A perseverança dos santos. E nós vamos terminar semana que vem com a glorificação, tá ok? Então nós vamos caminhar e estudarmos hoje nesse bloco de soteriologia sobre a perseverança dos santos. Abre a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Só a base de introdução do nosso estudo. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, esse Deus que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho, esse Deus que no momento certo nos chama, nós nos arrependemos e nós caminhamos, graças à ação do Espírito Santo em nós, o Senhor vai agir na nossa vida, até que toda essa obra de salvação seja completa, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, glorificando e bendizendo o nosso Deus. Então nós estamos aqui nesse processo. Deus começou uma obra em nós. E essa obra Ele não para no meio do caminho. Ele não deixa pela metade. Ele completa, até o dia de Cristo Jesus. E isso que nós vamos conversar e estudar hoje sobre essa doutrina da perseverança dos santos. Alguns teólogos divergem sobre a nomenclatura, certo? Uns falam sobre perseverança, outros falam sobre preservação, ou perseverança do verdadeiro crente, mas o princípio é o mesmo, de que uma vez que nós somos salvos, nós vamos permanecer salvos até a nossa glorificação em Cristo Jesus, até nós estarmos com o Senhor. Então, a gente não perde a salvação. Não tem uma coisa, eu sou salvo, e porque pequei não tenho mais salvação, e agora me arrependi, agora eu voltei a ser salvo. Não tem essa questão também de que eu sou filho, mas se eu perco essa salvação, não sou mais filho. Nós compreendemos, e essa doutrina vai mostrar que, uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Eu permaneço filho de Deus, ainda que eu possa tropeçar em algum pecado, eu possa esfriar na minha fé, eu possa às vezes entristecer o Espírito Santo, mas eu continuo sendo filho, porque esse Espírito Santo que habita dentro de mim, que me selou, é que vai fazer com que eu seja fiel ao Senhor até o fim. Nós vamos ver algumas divergências sobre essa questão da doutrina da perseverança dos santos aí, e a gente vai estar caminhando e estudando isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é o conceito de perseverança sobre a nomenclatura que eu coloquei aí, perseverança ou preservação dos santos. Porque alguns podem entender que perseverança é somente eu, que vou perseverar para a minha salvação. Então muda o nome para preservação dos santos. Então Deus é que vai me preservar. Mas é a mesma coisa, eu persevero porque Deus é que age na minha vida,
para eu ser fiel até a morte. Enquanto o termo perseverança dos santos enfatiza a atividade do cristão, preservação dos santos enfatiza a ação de Deus. As duas ações devem acontecer juntas, pois Deus preserva o verdadeiro crente, a fim de que ele persevere até o fim. E eu só persevero até o fim, porque Deus me preserva, Ele me segura pela mão, e me caminha, e me conduz, e me leva cada vez mais para perto dEle. Então, a nomenclatura, não fique presa à nomenclatura, fique presa à palavra do Senhor, o que ela nos instrui, o que ela nos ensina sobre essa certeza que nós temos da salvação. Essa doutrina vem trazer consolo ao nosso coração, de que eu sou salvo por Deus, e porque eu sou salvo por Deus, é esse Deus que vai trabalhar na minha vida para que eu permaneça assim. E me traz consolo de que eu sou filho de Deus, e apesar das minhas lutas, Deus continua sendo meu Pai, e está sempre de braços abertos para me receber, e me orientando, me convencendo do pecado, para que eu venha me arrepender e cada vez mais estar próximo do Senhor. Caminhando ainda no significado da perseverança dos santos, nós vemos que o significado dessa doutrina precisa ser claramente entendido. Não significa que todo frequentador de igreja, ou mesmo todo membro dela, irá perseverar até o fim da sua fé. Ou que qualquer que tenha feito uma pública profissão de fé esteja eternamente seguro. Uma coisa é ser membro de uma igreja. Uma coisa é eu vir na igreja e falar que sou de Jesus. Outra coisa é viver. Então, por isso, muito cuidado. Há pessoas que pensam porque elas frequentam uma igreja, garante a salvação eterna. Se não houve arrependimento, conversão verdadeira, se não houve o chamado do Senhor sobre essa vida, ela está perdida. Não são coisas externas, mas é o interior, o nosso coração. E os bons frutos e uma vida arrependida diante de Deus é que demonstra a nossa salvação diante do Senhor. E não apenas eu pertencer a uma igreja, ou fazer isso, ou cumprir algumas regras que vai me garantir a salvação. Não, é a vida com Deus. O que a doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes significa, na verdade, é isto. Aquele que tem verdadeira fé não podem perdê-la, nem total, nem finalmente. Por isso que ele enfatiza, os autores enfatizam verdadeiro cristão, a verdadeira fé, o verdadeiro arrependimento, porque muita gente pode chegar na frente da igreja, chorar e tudo mais, e não houve mudança de vida. Só houve emoção, só houve o arrepio, mas não houve realmente derramar-se diante do Senhor, arrependimento verdadeiro. Então, isso que a gente tem que estar atento e compreender e entender isso. Mais um pouquinho sobre esse conceito básico da doutrina. Por perseverança dos santos, entendemos que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. E só aqueles que perseveram até o fim, realmente nasceram de novo. Os verdadeiros crentes perseveram, não por causa da sua própria força, mas por causa da misericórdia imutável de Deus. A nossa perseverança depende do Senhor. Por isso, a verdadeira pessoa que nasceu de novo, é esse que vai perseverar até o fim. E quem persevera até o fim, é esse que vai ser salvo. Então, nós temos que compreender, e eu só posso viver isso, se Deus, através da sua misericórdia, me alcançar para que eu possa viver de maneira integral essa salvação. Há o testemunho também, não só dos teólogos, mas da confissão de fé que nós temos, e vai dar algumas instruções parecidas com essas que eu acabei de falar, mostrar para vocês.
A confissão de fé, vamos lá, nos diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar neste estado até o fim e estarão eternamente salvos. Então, se é Deus que predestina, se é Deus que chama, se é Deus que convence do pecado, se é Deus que age na nossa vida, então é Deus que nós vamos perseverar até o fim, porque Deus vai estar conosco, vai completar essa obra que Ele começou a fazer em nós. Esta perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça e de tudo que gera também a sua exatidão e infabilidade. Então, a Trindade age na minha salvação e continua a agir enquanto eu viver até a glorificação. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Saber e conhecer esse Deus que nos salva e nos deixa a bel prazer, não. Esse mesmo Deus vai cuidar, vai fazer com que eu cresça, vai fazer com que eu me aproxime mais e mais dEle, vai fazer com que eu obedeça os seus mandamentos. É somente Deus. E esse exemplo nós podemos dar como o pai e o filho. Pais e filhos. Os pais têm os seus filhos e alimenta, cuida. Somente uma pessoa com alguns problemas é que abandona. Já nasceu, se vira sozinho. Não. O pai cuida, a mãe cuida, os pais cuidam, alimentam, instruem. E esse filho cresce. Muitas vezes se torna desobediente. E quando se torna desobediente, deixa de ser filho? Deixa de ser filho, continua sendo filho. Um exemplo, tá? Pastor Leandro. Pastor simpático, gente boa, filho sempre obediente. Mas o Leandro já entristeceu algumas vezes vocês quando pequeno, já? Ele falou, pouquinho, É que o senhor não está lembrado. Quando ele tinha 3, 2 anos, 6 anos, entende? Quando ele entristeceu vocês ou desobedeceu a vocês, deixou de ser filho? Não deixou. Continua sendo filho. Eu, quantas vezes fui corrigido pela minha mãe? Apanhei mesmo. Já deixei minha mãe muito triste, a ponto de chorar. Mas eu nunca deixei de ser filho. Se nós, pecadores, temos esse sentimento, quanto mais o nosso Deus, que não poupou o seu próprio Filho, para que essa bênção da filiação, da adoção, nós fôssemos alcançados. E Ele vai cuidar de nós, para que nós possamos permanecer fiel até o fim. Isso tem que gerar glórias a Deus. Isso tem que gerar e dizermos sempre, louvado seja o nome do Senhor. Isso é suficiente, meus irmãos, para nós vivermos diante do Senhor e glorificar a Ele. O maravilhoso é que Ele nos dá muito e muito mais além disso. Que Deus tremendo que nós temos, que nós servimos. Tudo é dele e parte dele. E ainda diz, eu coloquei a segunda parte, a terceira parte é da confissão de fé. Chegou lá. Os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança da sua salvação abalada, diminuída e tornada intermitente, negligenciando a conservação dela,
caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando de Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmos os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio dessas bênçãos são sustentadas para não caírem em total desespero. Como eu disse, é possível, pode acontecer que eu venha tropeçar, entristecer o Espírito Santo. No entanto, como o Espírito Santo que habita em mim vai me convencer do pecado, vai fazer com que eu me arrependa e volte ao Senhor. O exemplo da parábola do filho pródigo: eu quero que o Senhor morra, Pai. Pedir a herança antes do tempo é falar: eu quero que o Senhor morra. E o filho vai embora, mas nunca deixou de ser filho. Comendo comida de porcos, nunca deixou de ser filho. E o pai sempre estava esperando o filho chegar. E quando o filho vem, e é interessante também que o filho pensa: pequei contra Deus e contra o meu pai. Pensar muda alguma coisa? Não mudou nada. Ah, quantos funcionários do meu pai têm o que comer, eu comendo essa lavagem aqui? Mudou alguma coisa? Vou pedir perdão para o meu pai. Mudou alguma coisa? Não. O texto diz: levantando foi. Ele não apenas pensou, mas ele agiu. Se arrependeu, demonstrou o verdadeiro arrependimento e vai ao pai. E o interessante é que é o pai que vai correndo ao encontro do filho. Apesar de estar longe, nunca deixou de ser filho. Apesar de ser entristecido, nunca deixou de ser filho. E Deus toca, e a gente volta. E Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Amém? Então nós vimos esses conceitos que nós vemos dos teólogos e da confissão de fé. Mas vamos ver a base bíblica, de onde nós tiramos essa certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E eu coloquei aqui, eu poderia colocar muito mais, mas como o tempo e também o estudo nos limita, eu coloquei só alguns testemunhos aqui do Evangelho de João, do apóstolo Paulo, das cartas gerais. Eu poderia colocar muitos outros, do Antigo Testamento também, mas a gente vai se ater aqui. E esse estudo, meus irmãos, é para abrir a porta, para que depois você pesquise, estude mais, queira saber mais sobre essa doutrina, tá bom? Então vamos lá para a base bíblica dessa doutrina da confissão, da perseverança dos santos. Então eu coloquei os relatos joaninos, né? A promessa de vida eterna constitui-se um dos mais fortes argumentos para a segurança eterna do cristão. Tanto Jesus como João afirmam que o cristão tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem, né? O primeiro texto ali, está pequeno? Dá para ler, né? Olha só, em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Presta atenção aqui. A vida que nós recebemos de Deus, ela é eterna. E se ela é eterna, logo não tem essa questão de que hoje eu tenho vida eterna, pequei, entristeci o Espírito Santo, agora não tenho mais a vida eterna. Como eu perco aquilo que é eterno? A vida é eterna, a vida que Deus nos dá, essa vida é dada por Deus, colocada em nós, e nós temos essa vida eterna, que nós vamos viver diante do Senhor, e já temos.
Não teremos, nós temos, a partir do momento que somos tocados pelo Espírito Santo, nos arrependemos, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já somos vivificados e temos a vida eterna. Aqueles que não têm Cristo estão na morte eterna. É morte eterna, mas nós já temos a vida eterna. O texto é claro. Quem crê no Filho tem. E essa vida é eterna e vai permanecer em nós. Outro texto, João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, já temos. Nós temos essa vida. E ela é eterna. Ela não é picotada, ela não é um pedaço aqui e outro pedaço lá. A partir do momento que eu sou alcançado pela graça do Senhor, nós temos esta vida eterna. Outro texto aqui. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. João 6,47. Um outro texto. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque vai ser rompido pela vida eterna. Porque nós cremos. E esse crer é muito mais de saber de que Deus existe. É viver e reconhecer o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Então, esse é o testemunho que nós vemos. E tem mais, no Evangelho de João. Foi? Não. Vamos lá. Foi. João disse, né? O testemunho, em 1 João capítulo 5, versículo de 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. É Ele que nos dá. Não é eu que alcanço. Ele me dá essa vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, está morto eternamente. Mas nós que temos o Filho, nós temos vida e vida eterna. Isso é maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, está errado o texto aí, né? E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Vamos pegar o texto lá? Abre aí no Evangelho de João. Não vamos nos apoiar aqui no slide, mas vamos nos apoiar na palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 37 a 39. 6. Diz assim, todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se eu salvei, se eu chamei, eu vou glorificar, eu vou agir na vida dele para que ele permaneça firme. Versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Jesus dizendo. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De todos que o Pai deu a Jesus, nenhum vai se perder. Das mãos do Senhor, ninguém arrebata, ninguém tira. O inimigo pode me acusar, mas será mesmo que você é filho de Deus? Mas eu estou seguro nas mãos do Senhor. E ainda que o meu coração me acuse, Deus é maior que o meu coração. Eu posso entrar em dúvida, mas a palavra não tem. E ela é firme, no firme propósito de que eu fui salvo, permanecerei salvo, e estarei salvo eternamente diante do Senhor. Outro texto não, finalizando,
esse texto aqui de João. Estes textos mostram claramente que a partir do momento que o pecador em Jesus, passando pela experiência do novo nascimento, já tem a vida eterna, ou seja, não é apenas uma bênção a ser experimentada no futuro, sua atualidade já se insere neste estado terreno de peregrinação, vindo concretizar-se plenamente nos céus. Então nós já temos, é Ele que nos deu esta vida. Testemunho de Paulo, do apóstolo Paulo, também dando base a essa doutrina. Temos nas cartas de Paulo excelentes provas da doutrina da perseverança dos santos. Em sua epístola aos Romanos, podemos ver o apóstolo afirmar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou salvo, eu fui justificado, estou perdoado por causa de Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8 é o capítulo da perseverança dos santos. Mas eu vou pegar alguns textos e bem conhecidos. Abre aí, não precisa abrir, vai, para facilitar, está lá na tela. Romanos 8, de 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus vai fazer de tudo na nossa vida, querido, para que eu me pareça cada vez mais com Jesus. Deus não nos predestina para sermos felizes. Eu posso ser feliz, mas o propósito principal não é esse. O propósito principal é eu me parecer com Cristo Jesus. E Deus vai fazer de tudo para que isso aconteça. Todas as coisas cooperam para o bem disso. Todas as coisas vão cooperar. Coisas boas e ruins vão cooperar neste mundo para que eu me pareça cada vez com o Senhor Jesus. Ele me predestinou com um propósito. Todo texto que você pegar de predestinação tem predestinados para, a fim de. E nós somos predestinados e perseveramos cada vez mais para nos parecer com Cristo Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Começou antes da fundação do mundo. E Ele já está agindo na nossa vida. Ele vai nos glorificar. Onde nós estaremos com o Senhor, livre para sempre da presença do pecado. O mesmo Deus que me justifica, me perdoa, é o mesmo Deus que vai me glorificar. E ele já tem essa certeza, é promessa de Deus, e Deus não mente, Ele vai cumprir essa promessa. Isso é maravilhoso. Tem mais texto. 2 Timóteo 1,12, nós vemos aqui. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mostrando que Deus me guarda, Ele persevera até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler novamente esse texto, dá para ler? Porque eu sei em quem tenho crido, é o dia da volta de Jesus Cristo, o dia de nós estarmos para sempre com o Senhor. Guarde isso, queridos. Outro texto que eu gosto muito, Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A ação é de Deus de santificação. E o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados. É esse Espírito de Deus que vai conservar íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele é tanto fiel em me chamar, quanto em completar a obra que Ele começou na minha vida. Por isso que eu creio na perseverança dos santos. Por isso que eu creio nessa doutrina. Porque a palavra de Deus me instrui a isso. Não porque um filósofo disse, não porque um teólogo disse, não porque o pastor disse, mas porque a palavra me diz e confirma isso. E tem mais.
nas cartas gerais, né? Podemos ver Pedro também tratando e falando sobre isso. Eu podia pegar muitos outros textos do apóstolo Paulo, peguei alguns só, tá bom? Olha só esse texto de 1 Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós somos guardados por Deus, no poder de Deus, para a salvação que será revelada, né, nessa glorificação, que a gente diz, o já e o ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda não na sua totalidade, porque ainda o pecado domina sobre nós, né? Age na nossa vida, mas vai ter o dia que não mais teremos a presença do pecado. Nós fomos salvos do pecado, estamos ainda, né, sobre o efeito do pecado, mas um dia não estaremos mais na presença do pecado. E esse Deus, enquanto eu estiver aqui, é que vai me guardar. Com o seu poder, pelo poder de Deus, nós somos guardados. Eu sou protegido. Né? O Salmo, Jesus usa, né, o termo também de Jerusalém. Quantas vezes Deus quis guardar vocês debaixo das asas, como a galinha guarda os seus pintinhos. Já enfrentou uma galinha que tem os seus pintinhos? Ela é tão pequenininha, a gente é grande, mas não importa o que aconteça, ela vai proteger os seus filhos. Deus é muito maior. É o exemplo que está dando, né? Que Deus vai proteger, guardar. Nós somos guardados por Deus. Que bênção. E o texto de Judas, né, da carta de Judas, versículos 24 e 25, é uma doxologia maravilhosa, das mais lindas das Escrituras, e diz assim: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços, e para nos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nós somos guardados até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, por tão grande salvação. Por que eu creio na doutrina da perseverança dos santos? Porque eu vejo o testemunho nas Escrituras. Muitos e muitos textos falando, tratando e mostrando a obra de Deus na minha vida até a volta de Cristo Jesus. É por isso que eu creio. Mas tem algumas interrogações, não é isso? Mas tá bom, pastor, mas tem gente que estava na igreja, tem gente que era até pastor, e hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Como fazer? E pessoas que andaram com Jesus. E a Bíblia mostra também para a gente ter cuidado com isso, com aquilo. Por quê? Se nós já estamos salvos, por que Deus tem que estar nos exortando? Então a gente vai ver algumas coisas sobre isso, sobre algumas objeções, né? O que algumas pessoas que não creem, algumas teologias não creem, dizem que a pessoa é salva, mas pode perder a sua salvação, não tem essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, porque há pessoas que estavam no caminho do Senhor, confessaram Jesus como Salvador e não mais andam nos caminhos do Senhor. Então, pelos testemunhos, a gente pode perder a salvação. A gente vai caminhar e saber um pouco sobre isso, tá? Objeções quanto à perseverança dos santos. Algumas pessoas dizem que crer nessa teologia, nessa doutrina, leva a nossa vida à frouxidão e à imoralidade. Por quê? Já que eu sou salvo,
E eu não perco a salvação, para que eu ficar vivendo em santidade? Eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Então não podemos ensinar essa doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, porque as pessoas vão se desviar ou vão ficar numa vida em pecado. O que as Escrituras nos ensinam, queridos, é que o salvo, o Filho de Deus, o desejo dele é sempre se parecer com o Pai. O desejo, porque eu fui alcançado pela salvação, esse amor de Deus me constrange a viver uma vida santa diante do Senhor. Conhecer essa doutrina, o amor de Deus para comigo, não me leva ao pecado, pelo contrário, me constrange a ir ao pecado, faz eu me sentir vergonha de pecar e de entristecer o Espírito Santo, porque Deus me amou de maneira tão maravilhosa, que eu não posso pisar no sangue de Jesus. Quem pensa que, porque eu sou salvo, posso viver de qualquer maneira, nunca foi salvo. Porque o salvo persevera até o fim. E tem as questões, a gente tem falado sobre isso, né? Será que eu sou salvo? Algumas pessoas podem perguntar, será que eu sou salvo? Sabe quando entra essa pergunta no nosso coração? Quando o Senhor Jesus nos pede para, quando orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta, e Deus vai escutar a gente em secreto. Aqui é gostoso orar, né? A gente imposta a voz, a gente fala bonito, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, eu e Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Como o Senhor pode usar a minha vida? Será que eu sou salvo? Será que realmente eu sou instrumento nas mãos do Senhor? Se você faz essa pergunta, querido, é porque você realmente é salvo. Um ímpio, uma pessoa que não é de Deus, nem faz essa pergunta, não está nem interessado nisso. Mas o salvo faz essa pergunta: será que eu sou salvo? Realmente salvo? Então, há muitos que contrariam a doutrina da segurança eterna do cristão, tendo como argumento o fato de que, se o crente estiver eternamente seguro, ele não terá motivos para viver uma vida de santidade, caindo na frouxidão e até mesmo na imoralidade. Eu persevero na santificação porque eu amo meu Deus. E não porque eu tenho algum medo. Eu quero viver uma vida santa para eu ter mais e mais comunhão com o meu Pai. E mais ainda, não é para ser usado por Deus. Eu vou ficar mais santo para Deus me usar. Que barganha é essa? Eu quero viver uma vida santa, porque eu amo. Eu quero me dedicar a esse Deus, porque Ele me amou de maneira maravilhosa. Quero me dedicar a Ele. Olha só esses textos que quebram esse argumento. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu posso tropeçar, eu posso mentir às vezes. Agora, viver uma vida de mentira é outra coisa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus pode pecar, mas não vive na prática do pecado. Se arrepende, pede perdão, quer conserto, pede ajuda. E Romanos 6, Paulo, falando, nós somos salvos pela graça. Aí é argumento, se nós somos salvos pela graça, então vamos continuar pecando, para que a graça seja mais abundante? Paulo fala, não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós temos que andar com essa nova vida, porque eu fui ressuscitado com Cristo.
foi crucificado o velho homem, e eu vou viver para Deus inteiramente para o Senhor. Então, esse argumento de que leva à frouxidão e à moralidade, cai fora com esses textos. Há controvérsias nas Escrituras, como eu disse há pouco para vocês. Uma das indagações levantadas é o fato de existirem textos bíblicos que apresentam advertências claras quanto à necessidade dos crentes perseverarem, como também textos que indicam a possibilidade de desvio ou apostasia do cristão. Se a perda da salvação não fosse possível, por que a advertência de tais textos, no caso, não seriam desnecessárias tais advertências? Se nós somos salvos, permanecer salvos, por que vai ter? Deus fica nos advertindo para que a gente não venha a pecar. Como Mateus 24:13, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Para que essa advertência de eu ser fiel? Se eu sou salvo, então para que Deus tem que estar me instigando a eu permanecer fiel? Há outro texto aí, vamos pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Abre aí, 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 27. Isso? 9, 27. Opa, errei aqui. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se Paulo é salvo e tem certeza da salvação, qual é o medo dele de ser desqualificado? De se contaminar, de pregando a outros, ele mesmo vem estar ali fazendo as mesmas práticas de outros. Por que Paulo coloca isso e nos adverte a isso? Eu poderia pegar outros textos mais aqui, Colossenses, vamos lá em Colossenses, capítulo 1, o último texto aqui, tem os textos aí na folha, né? Isso? Não tem, né? Perdão. Mas vai ter no PowerPoint, que o pastor Leandro depois vai enviar no grupo, tá ok? Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. Agora, porém, vos reconcilio no corpo da sua carne, mediante a sua morte, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se nós somos salvos, por que essa preocupação de nós nos afastarmos? Como eu disse, nenhum texto aqui está falando de perda de salvação. Está falando de esfriamento, de entristecer o Espírito Santo, que é possível ao crente acontecer isso. E Deus usa essas exortações como meio para nós continuarmos perseverando diante dele. Esses são os meios que Deus usa para que a gente continue firme nos caminhos dele. Olha só, na verdade, estes textos apresentam-se como uma séria de exortação, incitando os crentes a um constante exame de suas vidas. E justamente nesse objetivo, estes textos agem como meios de Deus para preservar os crentes no caminho da perseverança. Deus usa isso para preservar a gente. Cuidado, não toque ali, não faça isso, ande dessa maneira. É como o pai faz para o filho. Você não pode andar por esse caminho. Se o filho desobedece, deixou de ser filho? Não, mas vai atrás e traz para o caminho correto. Não lembro qual teólogo, pastor Jonas, o senhor já contou isso aqui como testemunho ele dizia, certifica-me, ó alma, se está salva. John Owen, certo? Certifica, ó alma, se está salva. Deus nos dá estes textos
para que nós possamos avaliar a nossa vida, acertar a nossa vida e ver se há algum caminho mau, para que a gente possa andar no caminho correto. São setas para que nós possamos andar no caminho do Senhor. Para isso que tem esses textos que parecem contraditórios, mas não são. Não são. E, por último, tá bom? Bem que depois tem um texto aqui. Casos de apostasia, né? Pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. Algumas das passagens citadas sobre este subtema contêm indicações de que o indivíduo envolvido em apostasia nunca foram verdadeiros crentes. Na aplicação da parábola do semeador, segundo o relato, vemos claramente o retrato de muitos dos chamados cristãos que se desviam da verdade. Então, assim, uma semente caiu num solo rochoso, mas morre, porque não tinha raiz. São pessoas que não tiveram uma verdadeira conversão. Acharam bonito, acharam legal, né? Mas vindo os problemas, se afastaram do Senhor, mas nunca foram salvos. Não está falando de perda de salvação. Textos aqui como Judas. Judas andou com Jesus. Judas expulsou até demônios. Quando Jesus fala, os 70 saem, os discípulos também vão. Enfermos foram curados. O Espírito Santo capacitou. A capacitação, mas a salvação, a obra salvífica do Espírito Santo é uma coisa. A capacitação do Espírito Santo é outra. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo capacitando pessoas a fazer determinadas coisas. E Deus usa até o ímpio para que cumpra os seus propósitos. O Espírito de Deus. Mas não quer dizer que a pessoa é salva. É Deus agindo, trabalhando naquela pessoa para executar a obra e o propósito do Senhor. Nós vemos aqui Demas e Alexandre o Latoeiro, né? Demas, não fala que Demas perdeu a salvação. Fala que ele, amando o presente século, me abandonou. Paulo está lá preso e Demas abandonou ele. Mas não está dizendo que perdeu a salvação. Já Alexandre Latoeiro, sim, já é algo mais grave, né? Me causou muitos danos. Que Deus ponha a mão sobre ele. Também não diz que era salvo ou não. A gente não sabe, talvez ele se arrependeu, não sabemos. Mas nós vemos pessoas que não está dizendo que perderam salvação nesses textos. E outros que nunca foram salvos. Isso que nós precisamos entender. E se fica claro, né, quando nós lemos o texto aqui de 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Gente que estava aqui na igreja, cantava, pregava, mas abandonou. Hoje vai num terreiro de macumba. Estou dando um exemplo. Quer dizer que ele era salvo e deixou? Ele nunca foi. Nunca foi. E nós vamos ver um texto sobre isso. Tá bom? Abre, tem mais aqui. Isso. Abre a palavra do Senhor, um dos textos que mais intriga e bate de frente com essa teologia, essa doutrina da perseverança dos santos, e que nós temos que compreender o texto para a gente ver que não é contraditório, né? Esse texto. Abre aí, em Hebreus capítulo de número 6. Toda vez que a gente fala dessa doutrina, sempre falam Hebreus 6. Hebreus capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 6, versículo 1 mesmo. Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, é impossível, pois, que aqueles que, uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia ou a vergonha. Aqui está falando de gente que foi alcançado, iluminado, provaram das coisas de Deus, mas abandonaram. É impossível que essas pessoas voltem ao arrependimento. Então as pessoas, está vendo? Caiu, então perdeu a salvação. Então a gente tem que compreender um texto do que Paulo está falando aqui nessa palavra. Vamos dar uma caminhada aqui. Deixa eu colocar lá para vocês na tela. E o texto, né, é usado pelos não reformados para ensinar que é possível um verdadeiro crente perder a salvação. E nós vamos caminhar aqui não, tá bom? Primeiro, aqueles que uma vez foram iluminados. Judas foi iluminado. Não foi? No entanto, não era salvo. Judas, como eu disse, expulsou demônios. Através de Judas, pessoas foram curadas, mas nunca foi salvo. O fato de ser iluminado não quer dizer que a pessoa era salva, mas não era crente. Iluminação não regenera. Seu propósito é conceder entendimento acerca das verdades eternas. Mas não quer dizer, tem muita gente que conhece o que vai acontecer, sabe como que Jesus vai vir. Há pessoas, há teólogos, pessoas conhecedoras das Escrituras, são iluminadas até em algumas coisas, mas não têm salvação. Então, o fato dessas pessoas serem iluminadas não quer dizer que eram salvas. Eram pessoas que estavam no nosso meio, tinham conhecimento, mas não tinham regeneração. B, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo opera no inconverso através da graça comum, sem, todavia, regenerá-lo. E nós vamos ver, vou usar um último texto aí, que a pessoa pode até profetizar, pode fazer milagres, mas não é salva. O fato de Deus usar determinadas pessoas não quer dizer que essas pessoas são regeneradas. C, provaram da boa palavra de Deus, isto é, comum entre aqueles que aculturados, né, aqueles que foram aculturados no Evangelho, que conhecem o Evangelho, são experimentados na palavra, conhecem o Evangelho, conhecem teologia, mas não nasceram de novo. Mais ainda. D, né? Essas quedas de apostasia, estamos no D. Isso. Provaram dos poderes do mundo vindouro. Judas ainda participou da missão dos 70, pregando o Evangelho e até expulsou demônios. No entanto, ele provou das bênçãos de Deus. Mas provar das bênçãos de Deus não quer dizer que a pessoa é regenerada. Há pessoas que já vieram aqui na igreja, ouviram a palavra do Senhor, se emocionaram, foram batizadas, arrepiava quando cantava determinados hinos, foram curadas por Deus, no entanto, abandonaram o Evangelho. Ou podem voltar ao arrependimento. Estão afastadas. Eu não sei, eu não conheço o coração da pessoa. Só Deus. Deus conhece o coração das pessoas, mas eu não. Quem sabe da salvação é Deus. Nós, né, parece que aquela pessoa não tem salvação. Olha o jeito, olha a vida que vive. E outros, nossa, como é certinho. A gente não sabe como que é o coração. É só Deus que sabe. É só Deus que conhece. E, né, é impossível renová-los para arrependimento. Se admitirmos que Hebreus 6 se refere aos crentes e da sua possibilidade de perder a salvação, então teremos que aceitar a afirmação de que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Nem mesmo os arminianos aceitam que isso é possível. Tá vendo? Aqui está falando de pessoas que estavam no meio, mas é impossível elas se arrependerem. Por quê? Porque não foram salvas, não foram chamadas, não são eleitas de Deus. Agora, se estiver correto esse texto, então quer dizer que a pessoa que estava salva, perdeu a salvação, ela pode voltar de novo? Segundo esse texto, não. E nós vemos que pessoas que estavam no nosso meio, se afastaram e voltam, não porque perderam a salvação,
mas porque se arrependeram de seus pecados e querem voltar ao Senhor. Abre aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. O último texto que eu vou ler aqui, para a gente encerrar. Mateus capítulo 7, final do Sermão do Monte. Confirmando esse texto de Hebreus capítulo 6. Capítulo de número 7, versículo de número 22. 21, tá? 21. 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Milagres, a pessoa que faz milagres não é evidência de salvação. A pessoa que expulsa demônio não é evidência de salvação. A pessoa que profetiza, que prega, não é evidência da salvação. Mas a evidência da salvação é aquele que vive o Evangelho, vive o perdão, vive o amor em Cristo Jesus, o arrependimento, a vida piedosa. Aqui pessoas que estavam fazendo milagres. E quantas pessoas hoje seguem homens porque dizem que fazem milagres? É eu que faço o milagre? É o pastor que faz o milagre? Ou é Deus que faz o milagre? E essas pessoas aqui não foram usadas pelo Espírito Santo? Elas não falaram o nome de Jesus e expulsaram o demônio? Só que a vida delas era uma vida totalmente contra o Evangelho do Senhor Jesus. Deus usou como instrumento. Vidas foram curadas, libertas, sim, mas pela ação de Deus e não pela ação do homem. É o mesmo texto, foram iluminados, conhecia a palavra, sabia como que expulsava demônio. Pessoas foram curadas realmente, mas pelo poder de Deus. Então usar Hebreus 6 para dizer que perde salvação, não condiz. Porque pessoas, até incrédulos, podem fazer milagres. Pode ser um instrumento, Deus pode usar a pessoa para fazer o milagre, não pela sua própria fé, mas por causa de Deus. É por isso que acontece. O texto é bem claro, meus irmãos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Há muita gente que está na igreja e talvez vai receber essa palavra, nunca. Mas Senhor, eu sabia versículos de cor. Senhor, eu ia com a minha mãe na igreja. Pastor, eu sabia isso, eu sabia aquilo. Eu era amigo do pastor, torci para o mesmo time dele. Não garante salvação. É só Cristo Jesus, uma vida onde eu pratico a palavra do Senhor. Reconheço quem é Jesus. Me arrependo dos meus pecados. E quero viver uma vida santa diante do Senhor. O salvo persevera até o fim. É fiel até a morte e vai receber a coroa da vida. Concluindo, para nós encerrarmos o estudo e orarmos, essa aplicação da doutrina na nossa vida. Diante de tudo que foi demonstrado, podemos ver que a doutrina da perseverança dos santos deve-se ao ato soberano de Deus em preservar o seu povo. Essa doutrina, dentro da perspectiva reformada, nada mais é que a perseverança de Deus em manter a obra que um dia Ele iniciou no coração do pecador. Por ser uma obra de Deus, absolutamente nada neste universo pode desfazê-la. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. A doutrina da perseverança dos santos é uma fonte de consolo e gratidão para todos aqueles que reconhecem a grandeza do amor de Deus em outorgar ao seu povo tão grande salvação. Essa doutrina ressalta a eficaz operação da graça de Cristo na salvação plena dos escolhidos, o que gera, consequentemente, uma atitude de temor e tremor para com Deus, como também um profundo constrangimento face ao amor tão profundo
que possibilita, além do perdão, a renovação e preservação daqueles que foram regenerados. Nos traz consolo. Quando o inimigo vem me acusar e dizer, você é filho de Deus, a palavra de Deus vem dizer, sim, eu sou filho. Apesar das minhas condições, eu sou filho. Me traz esse consolo e mais ainda constrangimento a viver uma vida santa e reta diante do Senhor.